Bem-vindo de novo, você que está aí se preparando, caprichando nos seus estudos para, de fato, fazer o que está aqui, ó, atrás dessa telinha, né? Arrasar no Enem. Sabe que esse arrase aí, que está na forma imperativa, não é só uma ordem, uma sugestão, é um convite mesmo, né? É um convite para que você participe, compartilhe do Enem 2015, faça com maestria, com segurança, estude bem e, de fato, arrase, venha arrasar no Enem, né? Nesse sentido. Então, pessoal, olha só, nós já trabalhamos com uma série de incursões aí pela língua portuguesa. Já pedi a você que reflita sobre as ocorrências, sim, né? Para ser um bom entendedor, um bom leitor e um bom realizador de prova, ora, o que nós precisamos? Muito além de entender de classificação de língua, nós precisamos saber refletir sobre os fenômenos que aparecem na nossa língua. E, a respeito desses fenômenos, é claro, nós vamos discutindo cada dia, cada vez mais e, quem sabe, e por que não, nos colocando inclusive em xeque, dizendo assim, puxa, mas eu nunca havia pensado nisso. Será mesmo que essa construção existe? Será mesmo que ela é possível? Será mesmo que um elemento a mais de ousadia no meu texto me dará mais nota? Ou coisas nesse sentido, né? Muito bem. Então, eu quero começar conversando com vocês nesta aula, pessoal, com a ideia relacionada a um parâmetro morfossintático muito importante em língua portuguesa, que é a concordância verbal e nominal, né? São elementos aí que, olha, volta e meia a gente vê escorregões bem assustadores na imprensa e também, por que não, nos nossos textos no dia a dia, né? Então, venha comigo agora, vamos trabalhar, vamos arrasar no Enem, mas vamos falar de concordância nominal e verbal. Vamos lá? Tela comigo, então. Observe aí, concordância verbal e nominal, ok? Faça a sua anotação, pegue lá seu caderninho e vamos que vamos. Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma tela, primeiro de tudo, que é uma tirinha do Fernando Gonzalez, do Níquel Náusea, é o nome dessas tirinhas que ele faz, dessa sequência de tirinhas. E assim, eu acho que é uma tirinha que vai aparecer em todo e qualquer conteúdo, em todo e qualquer material que vai trabalhar com concordância nominal e verbal, gente. Pelo menos assim, os materiais produzidos recentemente, todos trazem. Por quê? Porque é uma tirinha muito fofinha para a gente começar a conversar sobre isso, né? Vou lembrar você, ou vou contar a você, antes de tudo e mais nada, né? Que o Fernando Gonzalez, além de ter essa maestria com linguagem, né? Além de saber fazer bem direitinho as brincadeiras que ele quer com a linguagem, com norma culta, com variações e tudo mais, ele é biólogo, gente. E por isso que os personagens dele são sempre bichinhos, né? Em geral, os personagens mais evidentes são os ratinhos, como nós vemos aqui. Mas às vezes tem insetos, às vezes os ratinhos estão conversando sobre outros bichos, às vezes são outros bichos conversando entre si, né? Mas aqui o nome dessa sequência é Níquel Náusea, tá? E aí nós vamos perceber o seguinte, olha só, né? Efeitos de sentido de todos os elementos que contribuem para a leitura do gênero aí, veja só, do gênero da tirinha, né? Olha, o ratinho está aqui treinando, pensando, ó, por que eu sei que ele está pensando? Ah, por causa do tipo de balãozinho que sai da cabeça dele aí, né? Aí eu sei que ele está pensando. Então ele está pensando, está treinando e pelo conteúdo que tem no balãozinho, eu vou saber que ele está treinando para quando ele encontrar a ratinha, que ele chama de gatinha, na verdade, né? Para quem ele quer fazer uma declaração de amor. E aí ele está treinando, ele diz o que aqui na 1? Olha, ele está pensando, gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. De novo, gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Aí chegou a ratinha, para quem ele quer fazer a declaração de amor, né? Oi! E aí ele diz o quê? Gatinha, as coisas ficam brilhenta. E vai pensar no último quadrinho, a constatação, né? Vai dizer, preciso ensaiar mais, né? Por que, pessoal, esse preciso ensaiar mais? A brincadeira que o Fernando Gonzalez faz aqui
é justamente com o nervosismo aí da situação, né? Ter feito o níquel náusea aí, se sentir bastante o quê? Né? O nervosismo fez com que ele se sentisse bastante inseguro e o que ele fez? Ele pisou na jaca aí na concordância verbal e nominal, né? Fora na escolha de vocabulário, né? As coisa. Então, aqui seria, para ficar certinho, né? As coisas ficam brilhentas. E olha só o sufixo desse brilhenta aí também, né? Bom, pessoal, o que é importante, eu quero chamar a sua atenção aqui, ó, vem cá. Além de a gente perceber aí a brincadeira do Fernando Gonzalez sobre o fato dele ter escorregado na concordância, é um elemento muito importante para a gente discutir variação, que já foi tema de outra aula, não é verdade? Foi tema de outra aula e nós vamos relembrar aqui a variação que mostra que os falantes de determinado grupo nem sempre fazem todos os plurais, muito menos dos verbos, né? Então, não é incomum a gente encontrar pessoas que digam as coisas, as pernas, os braços. Por quê? E aí você pode dizer, mas que burrice, né? Não, gente, existe uma lógica para isso, inclusive. Lembrem-se, ó, nós estudamos aqui numa aula anterior e você não pode ter fugido dessa aula. Toda fala, todo o conjunto de fala, seja norma padrão ou não, apresenta o quê, pessoal? Um conjunto de regras, né? E o conjunto de regras para essa fala que diz assim, os braços, as pernas, as coisas, é justamente marcar o plural onde? Só no determinante. Marcou o plural no determinante. Veja só, em algum momento a gente pode ficar em dúvida sobre o fato de ser mais de um braço, mais de uma perna, mais de uma coisa? Em nenhum momento. Então a professora está dizendo que pode fazer isso, né? Pode dizer as coisas, os braços e as pernas. Cuidado, né, gente? O que eu disse a você agora? Eu disse que nós estamos descrevendo um fato de língua, né? Uma ocorrência de língua. Nós estamos entendendo como ela se dá, como ela ocorre. Nós não estamos dizendo que ela faz parte da norma padrão, tá? O que nós não podemos é negligenciar, fazer de conta que não existe, só porque não é norma padrão. Nós precisamos refletir sobre ela, aliás, é uma carga bem grande desse tipo de reflexão que o Enem pede nas suas questões todos os anos. Então, bem-vindo à reflexão sobre essas variantes. Essa marca, observe aqui, volte comigo na tela, essa marca que ele faz de plural só no determinante, né? Só no artigo, as, coisa. Fica brilhenta. Bom, é só o artigo que foi para o plural, mas em momento algum, qualquer leitor de língua portuguesa e mediano vai dizer o quê? Em nenhum momento ele vai entender que é uma coisa só. A marca foi só para o as, mas todo o resto está entendido como plural, sem dúvida. Embora, volta aqui comigo, isso não seja norma padrão, isso não pode no seu texto, isso não pode em situações formais de fala e escrita. Fechado? Fechado. Deal. Vamos lá. Segue comigo, então, falando em concordância, gente. Bom, a concordância, então, ela vai ser essa relação entre sintagmas, né, nominais e verbais, que vai se estabelecer como plural ou singular, masculino ou feminino. Como é que se faz concordância, então? Né? Se faz concordância em plural, singular, masculino ou feminino, tá? E aí eu separei, pessoal, uma série de elementos que geralmente causam dúvida na hora de estabelecer a concordância, na hora de se fazer isso em língua portuguesa. E trouxe para nós discutirmos, para nós exercitarmos justamente. Olha só, o primeiro deles aqui, o obrigado ou obrigada, é importante que a gente relembre, né? Ele será masculino se quem proferir o agradecimento, se quem disser o agradecimento for do sexo masculino. Se for do sexo feminino, ele ficará no feminino. Então fica assim, se for um homem, um menino, um rapaz, um senhor, quem diz, quem agradece, ele diz obrigado. Se for uma moça, uma senhora, uma menina, uma mulher,
ela diz obrigada, tá? Então é isso. Ah, tem a ver, olha só, tem gente que fica na dúvida, né? Tem a ver com o fato de para quem eu agradeço? Não, pessoal. Tem a ver com o fato de quem profere, de quem agradece, tá? É o sexo feminino ou masculino de quem agradece e não de quem é agradecido, tá bom? Mesmo e próprio, gente, mesmo e próprio são aqueles considerados, né, os tais pronomes de reforço. E como tal, como pronomes de reforço, eles vão agir justamente de acordo em gênero e número com o sintagma nominal a que eles se referem, em gênero e número. Como assim? Se eu disser o seguinte, olha, elas mesmas abriram a janela. Tranquilo, corretíssimo, né? Por quê? Porque o mesmas tem que concordar justamente com elas, que está no gênero feminino e no número plural, tá? Eles mesmos construíram a casa. Ótimo, perfeito também, plural masculino, tá? Vou usar outro sintagma que não seja pronome, vamos lá. As nadadoras fizeram elas mesmas todas as suas atividades. Veja só, está concordando com elas aí, né? E vai retomar, inclusive, o nadadoras. Então, pessoal, mesmo e próprio, pronomes de reforço, gênero e número, eles têm que concordar, tá? O meio é um elemento bem importante aqui no nosso quesito de concordância, gente. Por quê? Porque o meio é daquelas palavrinhas que pode variar ou não, né? Ah, é verdade. Por quê? Bom, o mesmo também era, né? Eu vou ter mesmo advérbio, vou ter outras formas aí do mesmo, mas como pronome de reforço, ele sempre concorda, né? Agora, se eu disser assim, voltando para o mesmo, então, se eu disser assim, olha, eu fiquei bravo mesmo, o que eu estou usando aí? Eu estou usando o mesmo como elemento de reforço, mas aí ele é advérbio, né? Eu estou dizendo eu fiquei bravo de verdade. Eu fiquei chateado de verdade, tá? Então, cuidado especial só aí. O meio também vai ter essa nuance, né? Então, o meio pode ser advérbio, e como advérbio ele não varia, tá? Fica sempre sendo meio. E ele pode ser adjetivo. E aí, como adjetivo, ele varia em gênero e número, tá? Varia nos dois. Muito bem. Como assim? E daí vem as brincadeiras aí com o meio, né? Tem gente que faz como brincadeira, olha aqui comigo agora, mas tem gente também que fala assim mesmo, né? Fala assim de verdade e não sabe que tem diferença, né? Nunca se ligou na diferença. E diz assim, eu tô meio gripada hoje. Por que isso é um problema, gente? Reflita comigo. Reflita comigo sobre essa condição de língua. Por que isso é um problema? Porque, ora, se eu estou meia gripada, alguém pode fazer a piada comigo e dizer, tá, é da narina esquerda ou da narina direita, né? Eu estou meia cansada hoje. É da metade da esquerda ou da metade da direita? Né? É da metade de cima ou da metade de baixo? Por quê, pessoal? Porque eu estou usando de maneira inadequada o meia, né? Eu estou usando de maneira errada. Eu estou usando como adjetivo, quando na verdade ele é advérbio. O meio como advérbio, gente, é aquele que significa eu estou mais ou menos, né? Estou meio gripada, eu estou mais ou menos gripada. Estou meio cansada, estou mais ou menos cansada, tá? Então, cuidado especialíssimo, gente, vale a pena para perceber aí a diferença, tá bom? Outra coisa, quando nós temos aí a ideia de meio como metade, né? Então, ele varia também para o plural, não é isso? Eu posso dizer assim, olha, temos duas meias laranjas, né, ou duas metades das laranjas, para fazer a sobremesa. Ok, tranquilo, é isso aí mesmo, ele varia para o plural. Agora, eu também tenho um meio, que é o quê? Que é substantivo, né? Tenho. Eu posso dizer o quê? O meio pelo qual você recorreu às instâncias é o que, então? Ele aceita o virou substantivo aí, classe de palavra
se mudou e daí vai para plural, né? Masculino, feminino e tudo mais. Só que, claro, a meia daí é outra coisa, né? Tem outro significado. Então, vamos ficar por enquanto na ideia do meio como adjetivo e como advérbio, ok? Voltemos à nossa tela, por favor. Isso, vamos lá então. Como advérbio não varia, como adjetivo varia em gênero e número. E aí vamos para o nosso bastante, pessoal, olha só. Sabe que eu já vi gente apostando e perdendo dinheiro com esse bastante, sabia? Eu já vi aluno apostando com outro aluno, né, entre eles, dizendo assim, bastantes não existe, 10ão aqui, aposto, perdeu, né? Por quê? Porque bastantes existe, né? O bastante tem forma singular, que é sempre singular, que é o advérbio, mas quando ele é adjetivo, ele vai para o plural tranquilamente, gente. Como assim? Eu tenho bastante medo de escuro. Isso aí é o quanto eu tenho de medo, é um advérbio de intensidade, né? Agora, fui à liquidação e comprei bastantes roupas. Você diz, ui, professora, nunca escutei isso, me dá até um ruim no ouvido. Pois é, porque nós não usamos com frequência, né? O bastante no plural aí, que é adjetivo, é bastante negligenciado em língua portuguesa. A gente acaba usando no dia a dia, no cotidiano, só no singular, embora ele tenha forma plural para acompanhar substantivos quando ele é adjetivo, quando ele é plural. Vamos anotar então? Vamos lá, vamos anotar na nossa telinha. Então, o bastante advérbio e o bastante adjetivo, né? Adjetivo vai para o plural, advérbio não varia. Joia, muito bem. Aí temos os provenientes aí do advento da internet, né? Por que eu digo isso, pessoal? O anexo e o incluso. Provenientes do advento da internet. Porque com o fato de nós termos hoje uma comunicação por e-mail muito mais intensa, né, do que há 10, 15, 20 anos até, quando a internet começou a surgir nos escritórios, nas repartições, nas escolas, no país, hoje todo mundo, né, troca e-mail e o e-mail passou a ser um mecanismo de comunicação sério, formal, inclusive com assinatura eletrônica para empresas de maneira geral. E aí o anexo e o incluso passaram a ser muito mais produtivos com esse advento da popularização do e-mail, né? Por quê? Porque tudo a gente manda em anexo, manda incluso, manda anexas, manda anexos e tudo isso. E também os dois passaram a ser mais vilipendiados, mais agredidos nas suas formas e nos seus elementos de fazer concordância, tá? Qual a diferença aqui ou quais são os dois momentos em que a gente usa de maneira diferente? O incluso, gente, de maneira alguma, ele vai tranquilamente para o plural, para o singular, né? Ele vai para o feminino. Então, inclusas estão as cópias que você me solicitou, né? Inclusos estão os documentos que você me solicitou. Segue incluso o pacote de documentos. O que vai ter uma certa diferença e talvez um certo temor até de uso é o anexo. Tá? O incluso, ok, ele concorda tranquilamente, sem medo. O anexo acontece o seguinte, vamos para a tela para anotar, tá? Com o que acontece com o anexo. Vamos lá. Olha lá. Com o anexo, acontece assim, ó. Eu tenho algo que pode estar em anexo ou algo que pode estar anexo, anexa ou anexos ou anexas. Bom, você já reparou aí que o que acontece? Quando ele tem o acréscimo dessa preposiçãozinha aqui, o em, ele vira o quê? Advérbio, né? Ele vira adjunto adverbial. Tá? E se ele vira adjunto adverbial, obviamente, gente, ele não vai para o plural, ele não vai para o feminino. Não importa onde ele esteja na minha frase. Eu digo assim, em anexo seguem as escrituras. As escrituras seguem em anexo, tá? Enfim, seguem em anexo as escrituras. Não importa onde ele esteja, mas o em anexo aí não varia. Agora, se eu cortar esse em, ele vira adjetivo.
e daí varia do jeitinho que a gente quiser, né? Anexas vão as escrituras. As escrituras já foram anexas. E aí, pessoal, vai para o plural, vai para o singular, vai para o feminino, tá? Então, um cuidado bem especial. Tela comigo, ó lá. Faz essa anotaçãozinha aí, tá? Olha lá. O em vai fazer com que o em anexo, com que a expressão toda, vire adjunto adverbial. Portanto, sem plural, sem feminino. Muito bem. Agora vamos para a expressãozinha aqui importantíssima, ó. É proibido, é bom, é necessário. Bom, gente, é muito importante perceber assim, como é que essas expressões vão variar para o feminino? Vão variar para o feminino se a palavra com quem elas concordam, se o substantivo com quem elas concordam, vier com o determinante expresso antes dele. Como assim? Não entendi, professora. Vamos lá, vamos fazer 2 exemplinhos aqui, ó. Eu coloco assim, ó. É proibido entrada de estranhos, tá? Joia. Agora coloco aqui embaixo. É proibida a entrada de estranhos. Ah, legal. Alguma das 2 frases aqui está incorreta? Não, gente, as 2 estão corretíssimas, tá? Por quê? O que acontece? Com a expressão é proibido, se eu tiver entrada aqui, que é um substantivo feminino, eu não posso ter o artigo marcando, o determinante marcando o gênero aqui no começo, antes do entrada, né? Aí fica é proibido, bem tranquilo no masculino, certíssimo. Agora, quando eu tenho esse a determinante aqui, ora, então eu vou para o feminino, mas sem dúvida, certíssimo também. Mais ainda, se eu tivesse as entradas, como é que ficaria? São proibidas as entradas de estranhos, né? Aí eu teria o determinante com plural, tranquilo e no feminino também. Então, só façam essa ressalva, pessoal. Isso é bem comum, tá? De cair, não só no Enem, mas de cair em qualquer prova, qualquer concurso que a gente faça. Essa concordância com é proibido ou é proibida, tá? Anotem aí, se tem um artigo feminino, vai para o feminino. Se não tem, fica no masculino, tá bom? Outras, casos especiais agora de concordância verbal, pessoal. Ó, expressões partitivas mais substantivo ou pronome. Como assim? A maioria dos gatos, vou colocar aqui, ó, dorme muito. E aí quem tem gato de estimação vai concordar comigo, né? Vai dizer verdade. Nossa Senhora, dorme o dia inteiro esse bicho, não é? E de noite acorda, verdade. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou concordando o meu verbo com a expressão a maioria, com a expressão partitiva, que tira essa parte dos gatos, tá? Agora, eu também posso concordar com gatos. Dormem muito. E aí tá tranquilo, gente, as 2 formas estão corretas, tá bom? Com porcentagem, gente. Porcentagem vai para o plural, tá? 50% dos entrevistados respondeu. Não, prof, responderam, certo? Sempre. A percentagem, gente, sempre manda para o plural, tá bom? Sempre. Ah, mas se for 1%? Bom, se for 1%, daí é singular, né? 1% respondeu, tá bom? Expressão fracionária. Cuidado, né? Por exemplo, 1/4 copiou. Por quê? Porque é o 1 que manda aqui, né? Agora, 3/4 copiaram. Tá? Então, cuidado. Expressões de quantidade aproximada. Por exemplo, né, quando diz cerca de, ora, cerca de 80 pessoas, né?
mais ou menos 20 pessoas. Aí vai concordar com o núcleo do número ou do substantivo, tá? Substantivo, formas de sentido plurais e singulares. Por exemplo, o substantivo férias. Olha lá, agradabilíssimo, né? Férias. Que a gente tira depois de fazer o Enem bem feitinho, né? O que a gente faz aí? As férias são um período agradável. Ok, com o determinante. Agora, férias é um período de descanso. Olha só que diferença, né? Ter o as ou não tem faz toda a diferença, tá? Núcleos ligados por ou e nem. Depende, né? Sabe, por exemplo, aquele aviso que tem nos transportes coletivos? Que diz assim, olha, né, este assento é destinado para gestantes ou deficientes ou idosos. Então, esse ou aí é de inclusão, né? Tá incluindo todos, né? Então, eu diria assim, gestantes, olha só, olha aqui para mim, ó. Eu diria assim, ó, gestantes ou idosos ou deficientes podem ocupar este banco, tá? Ou ainda, vamos fazer no singular, gestante, uma gestante ou um idoso ou um deficiente podem ocupar esses bancos. Eu estou incluindo todos, né? Agora, se eu disser assim, X ou Y ganhará a eleição. Por quê? Porque não tem espaço para os dois, né? Se eles estão disputando, então esse ou é de exclusão e não de inclusão. E o nem? Se eu disser aqui, vamos fazer um exemplo com nem? Dá uma olhada aqui na tela comigo. Se eu disser assim, ó, nem o medo, nem a chuva cessaram. Por quê, pessoal? Porque o nem é inclusivo aqui, eu tenho os dois elementos contribuindo para a ação do verbo, ok? Muito bom. Outras coisas mais, agora sim, ó, puxar a orelha de quem me falar ou me escrever depois, dizendo assim, fazem 2 meses que eu estou estudando. Nada disso, pessoal, ó. Faz 2 meses, faz 2 séculos, não importa a quantidade de tempo, tá? É faz, é no singular, indicando o tempo decorrido. Verbo ser, indicando o tempo, são 2 horas, são 3 horas, né? São 2 horas, ou é 1 hora, ou ainda é meio-dia e meia, porque é meia hora, não é meio-dia e meio, tá? Verbo ser mais pronome sujeito, olha lá, sou eu quem faz. O que está acontecendo aqui? Não é sou eu que faço, né? Sou eu quem faz. Por quê? Porque eu estou usando o pronome indefinido aqui e ele vai concordar na terceira pessoa do singular. Tá vendo aí? Isso mesmo. Verbo haver, gente, com o mesmo sentido aqui, ó, de tempo decorrido, vai ser impessoal sempre. Há 3 dias. Quando mais ele vai ser impessoal? Ó, um macete para você usar sempre, tá? Use sempre. Se ele puder ser substituído pelo verbo existir, o existir sempre vai direitinho para o plural, em todas as formas, bem tranquilo, tá? Mas se esse verbo haver puder ser substituído direitinho por existir, ele sempre fica no singular. Então, houve muitos medos, existiram muitos medos. Joia, não tem nada de houveram aí, né? Nem de haverão, tá bom? Concordância ideológica, nós falamos das figuras de linguagem e falamos disso também, né? Quando eu tenho silepse, por exemplo, os brasileiros somos honestos. Olha só, eu me incluí no grupo dos brasileiros, né? Ou ainda, sabe aquela outra forma que é uma variante menos prestigiada, de menos prestígio no Brasil, que diz assim, a gente somos inútil, né? Ou seja, é uma concordância ideológica do mesmo jeitinho que está aqui, que os brasileiros somos honestos, embora esta do a gente somos tenha menor prestígio, não seja prevista na norma culta, né? Mas ela pode ser descrita e refletida por nós como um elemento, como um efeito de silepse na língua. Muito bem? Respira fundo com concordância que nós vamos fazer alguns exercícios para comprovar as regras. Um abraço, bons estudos!